Documentação do CSS. Agora nós vamos dar uma olhadinha no site oficial do CSS, que é o mozilla.org, e nós vamos entender como que funciona um pouquinho essa documentação. Importantíssimo porque como você não vai programar você não vai utilizar diretamente o CSS em todos os projetos, quando você precisar de alguma coisa, é nesse site ou em outros sites de referência que você vai buscar a sua documentação em como você executar as suas tarefas em CSS. Então aqui esse link ele está disponível para você dentro do PDF da aula. Então o link está debaixo, né, tá no vídeo, na descrição do vídeo, e você tem lá toda a documentação, não só dessas aulas, mas todas as nossas aulas daqui do canal, do curso que a gente está ministrando para você. Então agora é o seguinte, aqui nós temos então a documentação do CSS e eu vou passar nos pontos principais para você entender como que isso funciona, né? E basicamente é uma coisa muito simples, muito tranquila. CSS é um arquivo texto, nós já vimos, né? Desmembramos o nosso CSS do HTML, ele pode estar internamente na página HTML ou ele pode estar externamente. Dê preferência para trabalhar de forma externa e aí você vai entender como é que funciona essa folha de estilo. Então aqui, como ele está mencionando aqui, por exemplo, uma folha de estilo externa, ele é feita através do link e sempre tem que ser feita aqui no head. Por quê? Porque você vai incorporar o CSS no cabeçalho da sua página. O cabeçalho ele é lido primeiro, né, no navegador, no interpretador do HTML, e a partir do momento que ele é lido, então a sua página já vai sendo estruturada com aquele CSS que foi colocado ali para você. E aí nós temos aqui o link rel, folha de estilo, e aqui ele está referenciando para você um arquivo chamado estilo.css. Se eu tivesse uma pasta, né, eu quero colocar esse arquivo dentro de uma pasta, eu poderia escrever, por exemplo, ponto barra estilos barra style, como está ali, ponto css. Né, eu poderia estar colocando isso aqui se eu quisesse colocar esse estilo dentro de uma determinada pasta, dentro de um diretório da minha aplicação. Perfeito? Descendo mais um pouco aqui, eu tenho como que funciona o arquivo CSS, nós já vimos alguma coisa. Aqui, lembrando, olha, H1 e P, eu estou pegando o elemento tagueado, né? Então H1 é o maior título, os Hs eles vão de H1 até H6. E aqui então eu tenho o maior título dentro do CSS, que eu posso estar tagueando isso. Um assunto muito interessante também é a parte de SEO. Se você precisar colocar a sua aplicação indexada no Google, é interessante você conhecer o SEO para você, SEO, para você entender como é que funciona o ranqueamento do Google nesse sentido. Porém, como normalmente, né, no nosso caso específico, nós estamos realizando um trabalho de Full Stack Developer, de aplicação web, essa parte de SEO a gente deixa mais para sites, mas é interessante você saber trabalhar com esses elementos de SEO dentro da sua aplicação, caso você precise fazer uma indexação no Google. Um desses elementos importantes é o H1, que é o cabeçalho principal da sua aplicação. Aqui eu tenho também como que ele faz aqui, olha, a referência, ele te dá 3 exemplos, né? Colocando dentro de um diretório chamado estilo, colocando dentro de um subdiretório, estilo, geral, o nome do arquivo, e colocando num diretório num nível anterior, ponto barra, estilo e aqui o nome do arquivo. Por que ele faz isso? Por que ele não utiliza lá C barra? E você pode olhar que essa barra aqui é invertida, né? Não é aquela barra do Windows, é a barra do navegador em si. Por que ele faz isso? Ele faz pelo seguinte, automaticamente quando você vai publicar esse site, né, em algum servidor que você vai fazer essa publicação, esse servidor, ele normalmente é Linux. E aí o Linux entende essa nomenclatura. Se você colocar o caminho absoluto, C, barra, assim por diante, você vai colocar um caminho referenciado num determinado drive e não vai funcionar quando você subir essa aplicação para a internet. Então, nós utilizamos os caminhos relativos nas nossas aplicações. Para quê? Para quando eu subir essa aplicação no servidor, automaticamente ela funciona sem nenhum tipo de alteração. Folha de estilo interna. Recomendado? Não, porque seu código HTML fica grande, tá aí, olha, né, para a gente entender como é que isso funciona.
eu tenho um HTML muito grande aqui, aliás, esse aqui é pequeno, mas isso aqui fica enorme se você colocar todas as folhas de estilo internamente no seu HTML. Com uma desvantagem muito grande, se você tiver vários arquivos HTML e quiser utilizar de forma separada, você vai ter que escrever de novo em cada arquivo HTML, a menos que ele vá juntando, que você vai encadeando ali, tem uma técnica para fazer isso, mas o bacana é você colocar as folhas de estilo em um arquivo separado, ao invés de você fazer ele tudo dentro do seu arquivo HTML. Estilos inline, isso aqui nós não vimos nas nossas aulas anteriores aqui prática, tá? Nas práticas que nós fizemos. O que é o inline? O inline, ao invés de eu ter uma seção dentro do HTML com o CSS, ou ao invés de eu ter um arquivo separado, eu faço diretamente utilizando essa palavra reservada estilo aqui, olha, né? Então isso daqui nada mais é do que uma palavra reservada, né? O estilo igual, então eu estou determinando o estilo dessa tag, que seria o H1, aqui eu estou determinando a cor, aqui eu estou determinando a cor de fundo, aqui eu estou determinando a borda, com todos os atributos que cada uma dessas propriedades requerem aqui. Então, isso daqui fica inline, ou seja, eu tenho essa definição do estilo dentro da própria linha. É mais complicado ainda do que você definir no corpo do HTML, porque isso aqui está específico apenas para esse elemento dentro do seu estilo. Quer dizer, você não referencia. Se você quiser duplicar esse estilo, você tem que duplicar a linha, duplicar o código, e aí o seu código começa a ficar um pouquinho mais complicado a nível de legibilidade, quer dizer, de você bater o olho e entender o que está acontecendo lá dentro. Ele até faz uma observação aqui, olha, por favor, não use isso, a menos que seja estritamente necessário, e aí vai embora, né? Você dá uma lida no texto aqui depois para você entender isso daqui. Depois aqui, olha só, ele dá um exemplo para nós. Atenção aqui para algumas coisinhas que apareceram aqui no nosso HTML, aproveitando aqui. A primeira coisa que apareceu é isso daqui, olha. A linguagem, ele está dizendo que é inglês. HTML language igual a English. E o caractere meta é UTF-8. E aqui ele incorpora para mim o link com a folha de estilo. Para que é isso? Isso aqui vai ajustar a minha acentuação, né, através desse meta do HTML, ok? Ele vai determinar a página de código desse arquivo HTML em si. Isso aqui vai determinar que isso daqui está em inglês, então um buscador, um robô ou até mesmo um outro tipo de interpretador vai entender que isso aqui está em inglês. Por exemplo, o Chrome vai entender que está em inglês. Se você tiver setado em português, ele vai oferecer para você, quer traduzir essa página? E aí tem que tomar cuidado porque se você setar isso de forma errada, vamos supor que você deixe em inglês lá esse setup e escreva em português. O Google vai te perguntar, quer traduzir do inglês? O seu usuário vai bater o olho e falar, mas espera aí, isso aqui está em português? É que o setup da página ele é feito através dessa tag, dessa propriedade language dentro, lang, né? Dentro da tag HTML. Perfeito? Aqui, a folha de estilo, ele te dá um exemplo. Lembrando novamente, aqui ele pegou e declarou o P como vermelho, né? Então, tudo que for P será vermelho. É isso que ele colocou para você. Aqui ele te dá o exemplo, exatamente como ele colocou aí né, o estilo. E ele te dá aqui um editor interativo na página, né? Então, por exemplo, color aqui eu posso colocar color blue, perfeito? Ele já mudou para blue lá em cima, tá vendo? Já fez para mim a alteração. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a nossa... Não, vou deixar expandido, tá? Então aqui, por exemplo, ele já colocou a nossa cor aqui. Outra coisa na cor, necessariamente eu não preciso colocar nome. Eu posso colocar aqui assim, olha, sustenido e o número da cor no formato RGB, né? 006699, olha lá, olha. Ou FF, FF, FF. Aí é branco. 000000. Aí o black, a mais forte, né? Então, o que acontece aqui? FF, 00, FF, tá lá, ó. Então, RGB, né? São três, explicando aqui esse código agora, tá? Essa cor, basicamente, ela é dividida em 3 números hexadecimais. Cada número hexadecimal, ele vai de 00 a FF,
e determina aqui, olha, quais são as cores da minha aplicação, né? Então você pode usar um site, por exemplo, de conversão de cores, de RGB para CMYK e assim por diante, e utilizar isso dentro da sua folha de estilos todas as vezes que você encontrar color. Ou encontrar as cores devidamente nomeadas, no caso do blue, red, green e assim por diante, né? O CSS permite que você tenha as cores sólidas nomeadas dessa maneira dentro da sua folha de estilo, ok? Aqui também ele te dá um outro exemplo, né? Aqui na sua folha de estilo a gente vai ler da seguinte forma aqui, ó. O estilo é para H1, o estilo é para a tag A, mas quando for um link. Aqui o estilo é para uma classe, aqui o estilo é quando for para um identificador, aqui é quando for uma classe, dentro da classe eu tenho a tag P, aqui eu tenho uma classe box, aqui eu tenho a tag P com esse atributo, aqui eu tenho a tag H1, tag H2 e aqui eu tenho a classe intro. Então são as formas que ele deu aí para nós termos as nomenclaturas de CSS durante o estilo aqui para a gente criar. É importante, como nós não vamos programar com o CSS em si. Quem vai fazer esse trabalho para nós é o framework. Aqui é para você entender como isso funciona, né? Então, é você conseguir buscar essa informação e quando você tiver uma dificuldade, você conseguir resolver isso buscando esse conhecimento nos sites que você precisa. Normalmente, nós não precisamos fazer esse tipo de escrita, exceto em casos muito específicos, aonde o framework que nós vamos utilizar não atende àquela determinada demanda. Ou, eventualmente, quando você estiver integrando sua aplicação com um site e lá você tem um designer e esse designer fala assim para você, usa tal classe, faça isso, faça aquilo, dentro do seu código para a gente estilizar o código da sua aplicação. Também é uma coisa válida, né? Principalmente quando você vai, por exemplo, colocar um pedaço da aplicação dentro de um site, um login, né? Usuário, senha, está dentro de um site, de um pedaço do site lá no canto, ou enfim. E aí o seu usuário preenche login e senha, a hora que ele clica no botão, ele vai para a sua aplicação, já abre a tela, quer dizer, cada caso é um caso. Então é preciso entender de CSS, de HTML, de JavaScript, para quê? Para você entender esse ecossistema e a partir das dificuldades que vão surgindo e da necessidade dos clientes, você conseguir buscar essas soluções. Aqui tem uma outra coisa do CSS que ele chama aqui de função, né? O que é a função aqui? Olha só, ele tem uma função dentro do CSS. CSS, na verdade, se você quiser programar ele, você faz coisas absurdas do ponto de vista de layout, tá? Então, por exemplo, aqui ele tem uma função que ele chama para executar um determinado código, né, um determinado cálculo dentro do seu CSS aqui, olha. Né? Então ele pôs aqui a classe, colocou aqui em div, tá vendo? Ó? E assim por diante. Fechou a primeira div aqui, fechou a segunda div e por aí vai, né? Vamos dar uma olhada aqui, tá aqui, ó. Basicamente o que aconteceu com a sua folha de estilo, né? Aqui um outro exemplo dele, perfeito. Como é que ele faz como é que ele rotaciona, tá vendo? Olha, ele usou aqui o rotate, ó, tá aqui. É isso aqui que faz esse exemplo que ele colocou para nós de rotacionar uma figura. Enfim, tem uma infinidade de recursos aqui. A outra parte que eu quero conversar com vocês aqui é a parte das rules. O que são as rules? Que é uma coisa legal, bacana, e a gente usa muito isso aqui em programação no curso de Full Stack. O que é a role? A role é o seguinte, aqui ele está importando, tá? Então aqui é uma guia de import, e além dessa eu tenho uma outra aqui bacana que é a média. O que é essa role média? Então aqui está dizendo o seguinte, aqui eu tenho o body com um background color da cor pink. E aí eu tenho um media, que é uma regra, um role, que tem um mínimo de largura, mínimo de width é a largura, em 30 polegadas, perfeito? Aqui acho que é polegadas é M, tem que olhar lá a nomenclatura. E aí quando essa condição for verdadeira, ele vai atribuir o body blue.
Então, ou seja, dependendo do tamanho da minha tela, ele aplica um background diferente. Zanata, para que serve isso? Você vai entender. Quando você está programando, a sua aplicação, você não sabe se ela vai rodar num desktop, que é largo, num monitor padrão, né, que é um pouco mais estreito, mas ainda assim ele é wide hoje, né, com a tecnologia que a gente tem, a maioria é wide, ou se você vai rodar num monitor quadrado antigo, né, 1x1, ou num celular, e se é num celular você não sabe o modelo, se é num tablet você não sabe o modelo. Então, você consegue determinar o que será exibido, o que não vai ser exibido, como que vai ser, as cores que você vai utilizar, através dessas rules. Ou seja, o CSS ele tem regras. A partir do momento que você vira o celular, por exemplo, ele pode identificar que agora ele está na horizontal. E aí na horizontal eu quero fazer eu quero exibir um determinado ícone que eu não iria exibir na hora que ele está na vertical. E isso é perfeitamente possível, única e exclusivamente através do CSS. É um exemplo daquilo que você pode estar modificando às vezes, né, colocando algo a mais dentro do framework, caso ele não possua essa opção de algum framework que você escolheu para trabalhar. No nosso caso específico, lá na aula de Developer, nós já utilizamos isso tudo dentro do framework. Mas aqui é para você entender como que esse negócio funciona. Tá? Aqui, por exemplo, ele te dá um outro exemplo, olha, o paging aqui, que é o quê? É a distância que ele vai dar de um objeto, né? Então o paging comum ele tem 1, 2, 3, 4 argumentos. Traduzindo, top, right, bottom e left. Top é esse primeiro, perfeito? Top, right, bottom e left. Então ele está abreviando, né? O que é isso? Ele escreveu em uma linha os 4, ou então eu escrevo 4 linhas e determino um por um ali. Né? Também é uma outra forma da gente fazer. Aqui, por exemplo, olha, background, aí ele tem aqui uma URL que ele chama, o que ele está fazendo aqui? Ele está chamando um arquivo. Então ele está colocando uma imagem de background, e aí ele tem a largura, a altura da imagem, aqui ele repete essa imagem, aqui o posicionamento dela é fixo, e a cor aqui é vermelho. Tá? Tudo isso está escrito aqui dentro de background. Zanata, como é que você sabe isso? Porque eu já passei várias dificuldades, precisei procurar documentação. Você que está começando não precisa ficar estudando HTML, CSS HTML desse jeito aqui, porque na verdade, como eu já falei, quem vai fazer isso aqui pra gente é o código. Né? Quem vai fazer isso pra gente é o framework, mas você tem que entender disso que está acontecendo dentro do seu código. Descendo mais um pouco aqui a gente tem comentários. Dentro de comentários aqui, olha, isso aqui ele não processa, né? Tá barra asterisco, asterisco barra, né? E aí ele colocou como comentário aquilo que a gente vai fazer. Para documentar o nosso código é super importante, né? Para colocar. Perceba que ele está utilizando aqui várias coisas, né? Aqui ele tem mídia, que a gente já viu lá em cima, né? Aqui ele está pegando o body, que é uma tag. Aqui ele refaz o body dentro dessa média, dentro dessa mídia. Aqui ele pega o H1 com o tamanho de fonte. Aqui ele pega uma div, dentro da div tem que ter um P, também tem que ter um identificador, e aqui uma outra variação que é o first line. Enfim, uma série de coisas que estão acontecendo aqui dentro do seu CSS. Perfeito? Isso daqui, basicamente, é o que nós precisamos entender. Tem várias outras coisas aqui, você pode olhar que você tem muita coisa do ponto de vista de documentação, mas a ideia qual é? A ideia é você praticar, ter essa dificuldade, nós vamos ter vários exercícios práticos, nós vamos fazer vários exercícios com HTML e CSS para você se familiarizar com esse tipo de aplicação. Mais uma vez, deve ser a quarta ou quinta nesse vídeo que eu falo, não precisa surtar, né? Entender CSS como um todo. Por quê? Porque a maioria do trabalho de CSS, 99% do trabalho, será realizado pelo framework que nós escolhermos. Apenas, e em raras exceções, nós vamos precisar colocar um código diferente dentro do CSS para executar determinadas coisas. Mas a maioria das aplicações que eu construo, nós não precisamos desse tipo de recurso. É um caso ou outro que nós precisamos colocar isso. Vou te dar um exemplo de um tipo que eu precisei usar esses dias. Sabe aquele botão de WhatsApp que aparece embaixo da aplicação e ele fica ali
né? Você abre um site, tem um botãozinho de WhatsApp estilizado, e a partir do momento que você vai rolando, ele acompanha, tal. Aquilo ali eu fiz manual. Peguei um código, né, do fabricante daquele botão, um cliente pediu, aí na aplicação dele nós colocamos lá o botão de WhatsApp, porque ele queria aquele botão de WhatsApp disponível para os clientes que estavam utilizando via celular, via desktop, via tablet, mas ele queria aquele botão WhatsApp exatamente daquela maneira. Aí nós buscamos o fabricante, né, o desenvolvedor daquele botão, colocamos, aí alguns são pagos, outros não, colocamos aquele estilo e deu exatamente o resultado que o cliente queria. Como nós fizemos isso? Porque eu conheço essa parte de HTML, CSS, JavaScript no código, como eu estou te mostrando aqui, e aí foi fácil da gente entregar essa solução para o cliente. No demais, toda a aplicação dele foi desenvolvida com base no framework, na biblioteca, e foi muito tranquilo e o cliente está muito satisfeito. Beleza? Próximo passo, nós vamos dar uma olhada na documentação do HTML para você saber aonde você busca informação quando precisar. Valeu!